Bom dia, pessoal! Deus abençoe muito nossa quarta-feira, que seja um dia cheio da presença de Deus. Espero que vocês estejam bem. Que saudade que eu tava de vocês, gente! Eu sinto falta de verdade. As manhãs que a gente não tá aqui junto, fica parecendo que tá faltando alguma coisa, né? Mas glória a Deus, que hoje deu certo, estamos aqui. Deixa eu só abaixar um pouquinho o som, deixa eu só chegar esse celular um pouquinho pra trás, que tá muito perto. Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Gente, onde vocês moram também esfriou um pouco, porque aqui agora o frio tá chegando. Ou então é porque a gente não é acostumado com frio. Qualquer frio é frio, né? Mas, gente, que bom estar aqui com vocês. Mais uma manhã. Nós estamos juntos nesse propósito de buscar mais de Deus. Só um minutinho, que essa luz aqui tá muito forte. Estamos juntos nesse propósito mesmo de buscar mais de Deus. E o nosso devocional é justamente para isso. Para colocar... como prioridade aquilo que é prioridade na nossa vida. Nós temos colocado tantas coisas como prioridade e acabamos nos esquecendo do que verdadeiramente importa para a nossa vida, né? O que verdadeiramente importa, o que preenche, o que enche, o que transborda os nossos corações. E a gente vai ficando com sede da palavra, né? A vida pede pressa e a nossa alma pede calma, o nosso espírito pede, me leva pro centro, sabe, da vontade de Deus. Você tá indo pro lugar errado, você tá correndo, né, pelo que o mundo tá te dizendo, mas eu tenho algo maior, algo melhor para você. E a gente entrou na leitura do livro de Romanos, um livro que foi escrito por Paulo, pelo apóstolo Paulo, né, que a gente leu a história dele no livro de Atos. E o livro de Romanos eu acho um livro muito especial, um dos livros assim, que eu realmente mais gosto na Bíblia, porque ele nos traz a essência do que é ser verdadeiramente cristão, sabe? Do que é ser verdadeiramente cada vez mais parecido com Cristo. Que é isso que é ser cristão. O nosso foco em ser cristão, hoje em dia é bonito falar, eu sou cristão. Hoje em dia é bonito. Hoje em dia, graças a Deus, as pessoas, né, estão começando a ter essa consciência. Mas pouco se vive verdadeiramente o que é ser cristão na essência. E Romanos traz pra gente várias dessas características, dessas verdades sobre uma pessoa que busca ser cada vez mais parecida com Jesus. Então é um livro muito especial. Se você entrou na live hoje pela primeira vez, seja muito bem-vindo. É um prazer estar aqui com você. Nós estamos aqui todos os dias, de segunda a sexta, 8 horas da manhã, mas se você quer ficar mais próximo, nós temos o nosso grupo no WhatsApp também. Vamos celebrar que temos quase 700 pessoas para a honra e glória de Deus. Que maravilha, gente! Então, nós começamos as nossas lives, né, lendo o Novo Testamento, a partir de Mateus. E nós já estamos em Romanos, glória a Deus, quanta coisa a gente já leu, quanta coisa o Senhor já nos tocou. E, gente, todo dia, a palavra de Deus é um refrigério para nossa alma. Hoje, eu acordei, nós somos humanos. Eu sempre tento mostrar para vocês a vulnerabilidade, sabe? Porque nós somos pessoas imperfeitas, buscando sermos cada vez mais parecidos com quem é perfeito, que é Deus. Mas nós somos pessoas imperfeitas, nós temos sentimentos, nós temos uma alma que sente muitas coisas. Então nós precisamos ser sinceros com os nossos sentimentos. E muitos dias nós vamos acordar desanimados, nós vamos acordar abatidos, nós vamos acordar tristes com algo que tenha acontecido, com alguma circunstância. E é o que eu tento falar aqui todos os dias.
Por isso que a gente tem que buscar cada vez mais de Deus, porque quando a gente muda a nossa forma de enxergar as situações elas podem não mudar, as circunstâncias podem não mudar, mas muda quem nós somos, muda como nós vamos ser atingidos por aquela situação, por aquela circunstância, sabe? Muda como nós vamos agir a partir daquilo. Então, por isso é tão importante a gente buscar o refrigério da nossa alma em todas as manhãs, que é a palavra de Deus. E aí eu acordei hoje, falei, nossa Deus, eu tô precisando tanto do Senhor, sabe? Eu tava realmente precisando daquele refrigério, tinha algo aqui dentro que tava me incomodando demais. Falei, Senhor, eu preciso, me dá um direcionamento, traz uma palavra pro meu coração. Gente, eu fui lendo a palavra de hoje e como o Senhor foi falando comigo através da palavra. Então, a gente não pode deixar de buscar. A gente não pode deixar de aumentar a nossa fé. No capítulo, acho que foi no capítulo 5, capítulo 4, a gente leu que nós somos, como Abraão, que foi justificado pela fé, nós somos justificados pela fé, né? Hoje, nossa salvação, ela vem pela graça de Deus. Então, como que a gente faz para viver pela fé? Aumentando a nossa fé, colocando toda a nossa expectativa em Deus, colocando todos os nossos desejos, as nossas vontades, as nossas seguranças em Deus. Mas como que a gente vai fazer isso? Conhecendo quem Deus é. E como que a gente conhece quem Deus é? Lendo a palavra, buscando de Deus, tendo um momento a sós com Ele, tendo momentos de intimidade com Ele. Então a gente precisa. Nós vivemos em uma geração que está perdida, vivemos em uma geração que não sabe quem é, sabe? Então qualquer identidade que entrega para ela tá valendo. Só que são pessoas deprimidas, perdidas, tristes. Porque quando a gente não sabe quem Deus é impossível a gente saber quem nós somos. Impossível. Porque quem nos criou foi Deus. Ele sabe exatamente para o que nós fomos criados. Ele sabe exatamente, sabe? Então, não adianta a gente ficar correndo atrás, buscando respostas do lado de fora, quando as respostas elas já estão dentro, sabe? Elas já estão dentro. Deus já depositou todas as respostas. E Ele quer abrir os nossos olhos para essa verdade, abrir os nossos ouvidos. Só que a gente fica tão cheio das coisas do mundo, tão cheio, os pensamentos tão cheios, que a gente acaba se perdendo, né? Então que essa palavra de hoje toque você nisso também, sabe? Em que você tem colocado a sua expectativa? Se você quer viver algo novo, será que você está buscando algo novo? Será que você está vivendo algo novo? Então, vamos para a palavra. Amém? Senhor Deus, Pai, obrigada por mais uma oportunidade, Pai, de estarmos juntos aqui, lendo a Tua palavra. Que o Senhor fale conosco, que o Senhor tenha liberdade nessa live, que eu me diminua para que o Senhor cresça. Que seja o Teu falar, que seja o Teu direcionamento, Pai. Abra os olhos, os ouvidos de cada um que está assistindo essa live, Pai. Dê uma resposta aos nossos corações, Pai. Esse é o meu pedido, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então hoje nós entramos no capítulo 6 do livro de Romanos. Então se você está com a Bíblia, abra aí. E o título já, algumas Bíblias não vem o título, né? Por isso que eu falo que uma Bíblia, a NVI, ela é muito boa, porque ela nos ajuda na compreensão da leitura. Então, sempre que alguém me pergunta, Isabela, qual Bíblia eu compro? Eu recomendo a NVI, que ela é mais fácil a compreensão. E aí o título da minha já tá assim, Mortos para o Pecado, Vivos em Cristo. Então, só o título já impacta, né? Que diremos então? Isso é Paulo tá escrevendo, né? Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Então, por quê? Aqui no capítulo 5, ele falou um pouquinho que apesar dos nossos pecados, a graça de Deus, ela transborda, né, sobre os nossos pecados. Ela é muito maior do que os nossos pecados. Mas Paulo está nos alertando de uma coisa. Mesmo que a graça aumente, nós vamos continuar pecando?
Nós vamos usar como justificativa, o nosso perdão dos nossos pecados como justificativa para a gente continuar pecando? E ele responde, ele mesmo, de maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Então isso aqui, gente, é muito poderoso. Porque quando a gente entra na presença de Deus, às vezes a gente entra com vários receios. E agora, o que eu vou fazer da minha vida? Quando a gente tá buscando uma mudança de vida, a gente começa a conhecer a Deus. Você fala, e agora? Eu vou ter que mudar todas as coisas. E a gente precisa entender uma coisa. Você não vai mudar pela sua própria força. Quem nos constrange, quem nos molda, quem nos transforma, é pelo poder, é pela graça. Então é pelo poder do Espírito Santo. Ele vai nos transformando. E essa transformação, ela vem de dentro para fora. Quando a gente entende o sacrifício de Jesus pela nossa vida, quando a gente entende o que o pecado causa na nossa vida, porque o resultado do pecado é a morte, cada vez que a gente peca, a gente se afasta cada vez mais do Senhor, a gente começa a ter um temor ao pecar. Então, a gente começa a ficar incomodado a cada vez que nós pecamos. Essa é a mudança. Quer dizer que nós nunca mais vamos pecar? Quer dizer que nós não vamos mais pecar? Não, porque nós somos seres humanos, imperfeitos, né? Nós somos pecadores. Nós somos pecadores, a nossa essência. E é por isso que a gente tem que se agarrar e tem que focar em não perder o alvo, que é Jesus. Porque é Ele que nos transforma. Né? Quando a gente percebe tudo que Ele fez por nós, quando a gente recebe o Espírito Santo, fica cada vez mais difícil pecar. Fica cada vez mais prazeroso viver na presença de Deus. Porque você começa a entender a verdadeira liberdade. Enquanto o mundo está pregando que a liberdade é o pecado, a liberdade é... Gente, são tantas coisas que o mundo prega hoje em dia, que vai passando pano para os nossos pecados, vai relativizando, porque a gente está vivendo em uma geração do relativismo. Então a gente vai relativizando o que é errado e a gente vai relativizando o que é pecado. Pecado é pecado, errado é errado, né? E o resultado do pecado é a morte. E existem pecados que têm resultados ainda maiores na nossa vida. A gente precisa compreender isso, né? Para que a gente não continue vivendo nele, preso a ele. Porque o pecado faz o quê? Ele nos aprisiona. No momento ali que a gente peca, pode até parecer ser prazeroso, porque o caminho do pecado, ele é largo. Ele é largo, né? Então, para você entrar nele, é muito fácil. O problema é depois. Ele vai te aprisionando, ele vai esvaziando a sua alma. Ele vai trazendo um vazio para a sua vida. Você está se afastando da presença de Deus. Então, a gente precisa ter esse temor. E é isso que Paulo está falando. Mesmo que você sabe que você foi salvo pela graça, justamente por isso você tem que ter um temor ainda maior pelo pecado. Não é continuar pecando, né? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Uma vida nova. Então, eu percebo que tantas vezes a gente quer viver o novo de Deus. Tantas vezes a gente quer viver coisas novas na nossa vida. Mas o que de novo nós estamos vivendo? O que de novo nós estamos fazendo? Né? Gente, não dá para entrar na presença de Deus. Deus quer que a gente entre. Jesus nos chama como nós estamos. Venha do jeito que você está. Pecadora, egoísta, orgulhosa. Vai do jeito que você tá. Sabe? Ele não tem nenhum pré-requisito para você entrar na presença de Deus. Vá. Só entre. O resto ele faz. Agora, quando você entende, quando você recebe
Quando você passa a viver em uma verdadeira comunhão, em uma verdadeira intimidade, eu posso garantir para você, é impossível sair igual. É impossível sair igual. Então, se você conhece um pouco de Deus, mas não sente essa transformação dentro de você, busca mais. É mais intimidade. É conhecer mais dele. É buscar mais dele, o que ele quer de você. A transformação, gente, ela precisa acontecer. A nossa mudança, ela precisa acontecer. E ela acontece. Acontece. Sabe? Então, assim, não fique focado. Nossa, o que é pecado, o que pode, o que não pode. Deus quer só que você entre. Jesus só tá te chamando para você chegar até ele. Sabe? Deixa ele te mostrar a verdadeira graça. Deixa ele te mostrar como ele quer te moldar. Deixa ele te mostrar, deixa ele te contar as promessas, a sua identidade, quem você é, de onde você veio, para onde você vai. Gente, é maravilhoso demais. Você vai perceber por que eu não entrei nessa presença antes. Por que eu não entrei nessa presença antes? Porque a gente descobre a nossa verdadeira identidade. Para o que verdadeiramente nós estamos aqui. Para o que verdadeiramente nós fomos chamados. E aí você fala, eu não quero mais pecar. O pecado não faz parte mais de mim. Né? Eu não sou mais escrava das minhas vontades. Porque a verdade é essa. Quando a gente está vivendo no mundo, afastado das vontades de Deus, a gente pode achar que a gente é livre. E o mundo prega isso, que você seja livre, que você seja empoderada, que você é dona das suas vontades, você pode ser quem você quiser. Vai ser o que você quiser para você ver. Você vai ficar frustrada, deprimida, angustiada, ansiosa. Você vai começar a buscar em várias coisas, em várias pessoas. Você vai começar a se aprisionar em relacionamentos, em situações, em ambientes. Por quê? Você não sabe quem você é. Então você precisa se agarrar em qualquer coisa. Isso não é liberdade. Isso não é liberdade. Liberdade é quando você sabe quem você é. Liberdade é quando você sabe quem Deus é, para o que Ele te criou, as suas promessas. Então, você já não é prisioneiro das vontades do mundo, das suas próprias vontades. Você não é prisioneiro das expectativas das outras pessoas sobre a sua vida. Isso é libertador, gente. Isso é libertador. Sabe? Então, a gente tem que se apegar a isso. Qual a sua verdadeira identidade? E eu sei que falar é muito fácil, né? Que viver na prática isso é um pouco difícil. Mas não é impossível. Porque não é pela nossa própria força. É pelo sobrenatural de Deus mesmo, né? É pela graça de Deus, pela transformação do Espírito. E aí Paulo continua. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, né? O seu velho eu, meu velho eu, sabe? A velha Isabela que era aprisionada pelos pecados, aprisionada pelas vontades da carne, aprisionada pelo que as outras pessoas pensavam dela. Essa pessoa foi crucificada lá atrás, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos em Cristo, cremos que também vivemos com Ele. Então, não sou mais eu que vive, né? Cristo vive em mim. E isso é maravilhoso, gente. Sabe? Eu oro mesmo para que todas as pessoas, quando eu falo assim, Senhor, capacita todas as pessoas para que elas vivam e entendam
quão bom, quão maravilhoso é viver na tua presença. O quão maravilhoso é viver nos teus caminhos, né? A paz que excede todo entendimento, gente, ela só vem na presença de Deus. Então a gente pode buscar no mundo, buscar em pessoas, que a gente não vai encontrar esse refrigério para nossa alma. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele, porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam os seus desejos. Sabe? Isso aqui é muito sério. Muito sério. Porque a gente está vivendo em tempos onde os nossos desejos, eles são primordiais. A gente escuta o tempo inteiro as pessoas, ouça o seu coração. Gente, o nosso coração ele é enganoso. O nosso coração nos leva para lugares sombrios muitas vezes, porque ele é enganoso. Então, se a gente for viver os nossos desejos, só as nossas vontades, só o que o nosso corpo quer, né? Nós estamos perdidos, nós nunca vamos conseguir viver verdadeiramente o nosso propósito. Nunca vamos conseguir viver verdadeiramente o nosso propósito. E o Senhor, Ele não quer só nos entregar a vida eterna, só não. A vida eterna é tudo. Ele não quer só nos entregar a eternidade. Ele não quer que você apenas viva nessa vida, Ele quer que você governe em vida. E como que a gente governa em vida se a gente não consegue governar sobre o nosso próprio corpo, sobre as nossas próprias vontades? Sabe? Não tem como. Não tem como. Então, muitas vezes, Deus faz uma transformação primeiro dentro da nossa vida, para depois fazer fora. Por isso os processos são tão importantes. Um dia eu parei e questionei Deus disso. Sabe, Ele quer que a gente tenha esse relacionamento, que a gente chegue até Ele e busque dele coisas que geralmente a gente buscava fora. Deus quer que a gente busque nele. E aí, eu perguntei a Deus, falei, Senhor, por que tantas vezes parece que algo está tão perto da gente? Está tão perto para a gente conquistar algo, está tão perto para acontecer algo, mas sabe quando você está caminhando e a caminhada parece que é longa demais? Parece que não tá acontecendo. Sabe? Falei isso pra Deus. Falei, nossa, Deus. Parece que não tá acontecendo. E aí Ele começou a me relembrar, gente. Todas as coisas que já foram acontecendo na minha vida. Todas as transformações que já foram acontecendo na minha vida. Tudo que eu gostava e que eu não gosto mais, tudo que eu fazia que eu não faço mais, todos os meus pensamentos que eu tinha que eu não tenho mais, as verdades que eu carregava que eu não carrego mais, tudo. Ele foi trazendo à tona na minha mente, tudo que foi acontecendo. E aí Ele falou assim, filha, não tá acontecendo nada. Olha o que tá acontecendo com você, dentro de você. Pensa se tivesse acontecido há 1 ano atrás, há 2 anos atrás. Você não viveria coisas que você vai viver no momento que você estiver pronta para você viver. Então, é muito importante o processo. Muito importante o processo. Por quê? Porque senão, quando chegar o propósito da nossa vida, a gente não vai dar conta de viver, a gente não vai ter maturidade para viver. Né? Então o processo é exatamente para a gente ter a alegria no propósito, para a gente entender o propósito. Então Deus quer mudar a gente de dentro para fora, Ele quer que nós sejamos pessoas, que as pessoas olhem e falem, caraca, o que está acontecendo com essa pessoa? O que aconteceu? Se
fizeram uma... Aí a pessoa vai falar assim, te fizeram uma lavagem cerebral? Comigo eu ouvi isso demais. Você caiu na lavagem cerebral da igreja, né? Falei, não, não é religião. Religião nos aprisiona, Deus nos liberta. A lavagem cerebral é diferente, porque eu entendi no Evangelho quem eu sou. Eu entendi no Evangelho quem Deus é. Ele me deu vida e eu vivia morta em vida. Porque quando a gente está vivendo pro pecado, a gente não tá vivendo vida nada, gente. A gente tá aprisionado numa vida assim, sem expectativa. Sabe? Deus quer o que pra gente? Deus nos entrega o quê? Vida, e vida em abundância. Para que a gente tenha expectativa, para que a gente tenha fome de viver cada dia mais e viver da melhor forma possível. Hoje eu vejo muito as pessoas, qual o meu propósito? Qual o meu propósito? E eu sempre falo aqui, eu entendi que o meu propósito é viver de propósito todos os dias, o dia mais ordinário que for, sabe? Aquele dia mais simples. O dia mais simples. É nesse dia que o Senhor quer que você faça a diferença. Que você faça a diferença. Que você busque cada vez nele. Cada vez mais dele. Seja cada vez mais parecido com ele. Então, use os momentos, o processo da sua vida para aceitar essa transformação. Para aceitar essa transformação. A porta fechada de Deus é uma grande bênção. As portas fechadas são um grande livramento da nossa vida. Eu comecei, gente, a pensar quantas coisas o Senhor já me livrou. Quantas coisas. Quando eu ainda nem tinha consciência. Então, quando você traz isso, essa consciência, você fala, Senhor, muito obrigada por ter me trazido até aqui. Por eu estar aqui hoje, podendo viver o melhor. Então eu não quero mais perder nenhum segundo da minha existência fora da tua presença. Eu não quero perder mais nenhum minuto da minha existência fora da tua presença. E aí ele continua. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumento de injustiça. Antes ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. E ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumento da justiça. Pois o pecado não o dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Ô, gente, isso aqui é muito sério. Nós vivemos em uma geração em que tá tudo fácil. Você pode tudo. Você não tem temor mais ao seu próprio corpo. Você não tem temor mais ao seu próprio corpo. Nós somos templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós. Isso é muito sério. Isso é lindo, mas é sério. O temor a Deus. A gente tem perdido o temor a Deus. E quando a gente perde o temor a Deus, a gente perde o temor a todas as outras coisas. A gente perde o temor aos pais, a gente perde o temor à família, a gente perde o temor à nossa vida, ao nosso corpo. A gente se envolve com qualquer pessoa, a gente se entrega para qualquer pessoa, a gente vai para qualquer ambiente, a gente coloca qualquer coisa para dentro. Isso é muito sério. E o inimigo está tentando de todas as formas possíveis destruir essa geração. E ele vai começar por onde? Pelas crianças, pelos jovens, pelos adolescentes. Então, hoje tudo pode. Hoje tudo é lícito. Hoje tudo é cool. Hoje tudo é legal. Não é assim. Não é assim, sabe? Que nós sejamos diferentes, que nós façamos a diferença. As pessoas podem olhar pra gente achando que a gente é um ET, porque é isso que acontece, né? Quando você começa a viver a vida com Deus, as pessoas falam, nossa, mas você tá ficando cafona, né? Eu já ouvi isso de amigo, tá, gente?
Não, Isabela, você é muito careta. Você era mais legal antes. Você tá ficando muito chata. Falei, não, eu fiquei seletiva. É diferente, né? Você tá ficando muito chata. Você tá ficando cafona. Você tem que ser mais mente aberta. Cuidado com essa mente aberta, gente. A mente aberta abre pra tudo, inclusive pro inimigo entrar nela. Né? A gente não pode dar brecha. Não pode abrir brecha na vida, gente. Vão fechando as brechas da nossa vida, sabe? Então, cuidado com o que a gente tem feito, com o que a gente tem falado, com a forma como a gente tem agido, os ambientes que a gente tem frequentado, as pessoas com quem a gente tem compartilhado a nossa vida, né? Tantas vezes você não cria essa intimidade com Deus, então o mundo inteiro fica sabendo sua vida. Você compartilha com qualquer pessoa. Cuidado, tenha temor com as palavras, tenha temor, sabe? Deus está te chamando exatamente para ser seu amigo, porque Ele quer guardar a sua vida, Ele quer zelar da sua vida, Ele quer cuidar da sua vida. E aí, terminando a leitura, e então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira alguma. Gente, o fato da gente receber o perdão de Deus não nos faz livres para pecar, é justamente o contrário. Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem, escravos do pecado, quem leva à morte, ou da obediência que leva à justiça? Mas, graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração à forma de ensino de que lhes foi transmitida. Vocês foram libertos do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Ô, gente, isso aqui é muito bonito, sabe por quê? Quando a gente a gente se liberta, né? A gente é escravo do pecado, escravo das nossas vontades, escravo do que as pessoas ditam e querem e esperam da nossa vida. Quando a gente se liberta disso e passa a viver uma vida livre para Deus, uma vida, né, com foco na promessa de Deus, a gente entende o que é ser escravo do pecado. Então, a gente não está no papel aqui de julgar ninguém que vive diferente. Por exemplo, glória a Deus se você já entendeu o que é pecado. Glória a Deus se você já entendeu o quão bom é viver na glória de Deus. Glória a Deus por isso. Mas nós não estamos aqui para julgar quem ainda se sente aprisionado pelo pecado. Quem ainda vive aprisionado pelas suas vontades. Nós estamos aqui justamente para mostrar a graça de Deus, para mostrar a transformação através da nossa vida. Então, muitas coisas que você viveu, elas servem de testemunho para testificar aquilo que as pessoas vivem. Então, às vezes, eu percebo, eu questionava, né? Hoje eu não questiono mais Deus pelo fato de ter vivido. Olha que eu vivi relativamente pouco, que na minha concepção de vida é muito. Queria ter vivido a vida inteira na presença de Deus. Mas a minha adolescência eu passei totalmente longe. Eu era uma menina aprisionada no pecado. E hoje, quando chegam, às vezes, jovens da minha idade, quando chegam pessoas que falam: Isabela, eu não consigo, eu tô deprimida, eu tô ansiosa, eu tenho esses hábitos, eu faço isso, eu sou aprisionada nisso. Eu percebo um cuidado de Deus para falar assim: filha, tá vendo? Você é capaz de entender ela. Então, eu sou capaz de entender, sabe? Sem julgar, porque eu já estive no lugar dela. Eu já estive no lugar daquela pessoa. Eu sei como é difícil muitas vezes a gente sair daquela situação. Porque aquela situação é tudo que a gente tem naquele momento. É tudo que a gente tem naquele momento. A gente não consegue ver além daquela situação. A gente não consegue ver nada além daquela vida. Então, por isso a gente precisa ter a sensibilidade, sermos cada vez mais parecidos com Jesus, de termos esse cuidado
com a pessoa, de não julgar a pessoa, mas de acolher a pessoa. É claro que você não vai passar a mão na cabeça e falar, tá certo e tudo. Não, o evangelho é realmente o que Romanos está falando aqui. Ele é para nos moldar ao padrão de Deus, não ao padrão do mundo, né? Só que, como que a gente chega na outra pessoa? Com cuidado. Exatamente, só um sofredor entende a dor de outro sofredor, exatamente isso. Só uma pessoa que já viveu um milagre consegue testemunhar um milagre para as outras pessoas com clareza, com tanta certeza, porque ela viveu um milagre. Então, hoje eu percebo, né, quantas vezes nós precisamos gerar um testemunho até para edificar a vida de outras pessoas. E eu percebo esse cuidado de Deus hoje na minha vida. Porque hoje eu consigo, com todo o meu coração, acreditar no milagre. Eu consigo acreditar com todo o meu coração do que Deus é capaz de fazer e transformar. Porque eu vivi essa transformação, eu vivi esse milagre, eu vivi a cura. Então, não questione Deus o que você tem passado agora. Pergunta para Ele, Deus, a partir disso, o que o Senhor espera de mim? Não se aprisione na sua doença, não se aprisione no seu medo, não se aprisione na sua depressão, não se aprisione na sua ansiedade. Você não é esse diagnóstico. Você não é isso. Não se aprisione no que as pessoas disseram a seu respeito. Não. Você é o que Deus diz sobre você. Então você precisa conhecer o que Deus diz sobre você. Você precisa conhecer as promessas de Deus para sua vida. Mas comece a refletir a partir disso o que Deus espera de mim. E agora, Senhor, eu sei que eu estou vivendo essa situação. Ela não é eterna. É só um momento. É um momento de testemunho. Eu estou gerando testemunho. Gerar testemunho dói. Né? Gerar testemunho dói. Mas depois nos fortalece. Depois nos edifica. Depois salva pessoas. O seu testemunho pode salvar muitas pessoas. O seu testemunho pode edificar muitas pessoas. Então, se você quer ajudar outras pessoas, seja você essa ajuda, seja você essa transformação na vida das pessoas. Se você quer transformar o mundo, seja você a primeira transformação na sua família. Se você quer transformar o seu trabalho, comece de você, sabe? A gente quer fazer todas as outras coisas, mas a gente, quando toca na nossa ferida, a gente fala, aqui não, eu não, me deixa quieto. E é exatamente o contrário que Deus quer fazer, entende? Ele quer curar as nossas feridas, Ele quer curar o mais íntimo do seu coração, para que o resto da sua vida seja transformada. Aqui ele fala, vocês foram libertos do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Falo isso em termos humanos por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês oferecem os membros do corpo em escravidão à impureza e à maldade que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça que leva à santidade. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram, então, das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Gente, que lindo! Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Que coisa mais linda. Eu anotei uma coisa aqui enquanto eu estava lendo a passagem para eu não esquecer. Às vezes, nós buscamos a aprovação dos outros para nos sentirmos aceitos. Então, a gente vai construindo a nossa vida em cima do que os outros esperam, em cima das expectativas das outras pessoas, ao invés de construirmos uma história com Deus, que nos conhecia antes de qualquer um que está ao nosso redor existir. Então a vida que a gente leva
reflete quem nós queremos agradar. A vida que a gente leva hoje reflete no que a gente vai viver amanhã e em quem nós estamos querendo agradar. Em quem nós estamos querendo agradar. Eu não sei quem, uma entrevista de alguma famosa. E ela falou que depois que ela saiu dos holofotes, ela se deprimiu. Porque ela não tinha aprovação mais das pessoas. Ela não ouvia mais o evangelho das pessoas. As pessoas haviam esquecido dela. As pessoas, assim, na internet, na televisão, haviam se esquecido dela. E eu falei, olha que coisa mais triste. E é isso que está acontecendo hoje em dia. A gente quer aprovação aqui, ó, das pessoas nas redes sociais o tempo inteiro. A gente quer ser notado, né? A gente vai se comparando pelo número de seguidores, pelo número de engajamento e aquela coisa toda. Só que no seu íntimo, quem sente a sua falta? No seu íntimo, será que você está vivendo plenamente a vida com Deus? O propósito dele. Porque olha só, quando a gente fala isso, nossa, eu me deprimi, porque eu não tô sendo mais notada pelas pessoas. A gente vê onde que tava a expectativa da vida da pessoa. Tava na aprovação dos outros. E as pessoas podiam estar falando bem, podiam estar falando mal. Tem aquele ditado hoje no mundo, né? Falem bem, mas falem mal. Falem bem ou falem mal, mas falem de mim. Que é isso, as pessoas querem estar no foco, estar no centro. E aí quando elas saem disso, elas piram. Porque elas, assim, se sentem perdidas. O que é a vida? O que eu tô fazendo? E agora? O que eu vou fazer? A vida é muito mais do que isso. É no seu íntimo. É no seu dia a dia, é o simples momento, é o seu momento de vulnerabilidade, é o seu acordar, é o seu fazer o café, é o seu estar ali com a família, é você estar ali com os filhos. E glória a Deus, né? Se uma pessoa cresceu em números e foi notada pelas outras pessoas, glória a Deus por isso, mas isso não é o foco. Se isso for o foco, a pessoa vai adoecer. A pessoa vai perder o sentido da vida. A pessoa vai perder o sentido da vida. Você pode perceber, né? Quantas pessoas que não são notadas e estão fazendo histórias lindas, mas histórias na família, histórias dentro da casa dela, né? Estão criando memórias para os filhos, criando memórias para as pessoas que estão ao redor dela. Isso é o que vai ficar na nossa vida. Porque as pessoas ao redor, elas são passageiras. Os números são passageiros. E as pessoas, você tentar agradar as pessoas, gente, você vai cair muito fácil. Porque as pessoas, hoje, eu posso estar falando isso aqui e tá todo mundo falando, Isabela, eu te amo. Amanhã eu posso fazer isso aqui de errado e as pessoas falarem, meu Deus, ela é a pior pessoa que existe. Eu tenho consciência disso, entende? É o famoso medo do cancelamento. A gente vive numa geração de cancelamento. As pessoas te cancelam por qualquer erro, por qualquer coisa. Te amam na mesma proporção, né? É tudo muito intenso, tudo muito intenso. Mas a gente precisa tomar cuidado justamente por isso. O que fica é o que Deus sabe sobre você. O que fica é quem você é para Deus. Quem você é na sua essência, quando ninguém tá te vendo. Quando ninguém tá te vendo. Desliga o celular, desliga a câmera, desliga tudo. Quem é você? No seu íntimo. No seu íntimo. Sabe? O que tem te aprisionado hoje? O que tem te aprisionado hoje? Quem você está querendo agradar? Quem você está adorando? Será que você está colocando ídolos aí na frente de Deus? Será que você está colocando os homens, relacionamentos, situações, trabalho?
Gente, são coisas que parecem até lícitas em alguns momentos, a gente vai colocando na frente. Às vezes é um trabalho, às vezes é um ministério. A gente vai colocar na frente de Deus. E aí a gente vai se perdendo de quem nós verdadeiramente nascemos para ser. Por isso que hoje em dia a gente vê uma geração tão adoecida. Porque nós precisamos ser tudo. A gente quer ser tudo. Os papéis se perderam. Os papéis se perderam. Né? E aí você vê as pessoas discutindo qual o papel do homem, qual o papel da mulher, qual não sei o quê. Foi tudo difundido ali, aí todo mundo tem que ser tudo. Peraí. Quem tenta ser tudo, quem tenta abraçar tudo, na verdade não tá sendo nada. Né? Então, que a gente se apegue verdadeiramente ao que Deus, a essência de Deus, que Ele colocou no nosso coração. E essa palavra de hoje foi um refrigério para minha alma, gente. Espero que tenha sido para vocês também. Porque eu acordei exatamente sobre isso, sabe? Por isso que todos os dias a gente tem que renovar a nossa adoração. Porque a nossa bateria, ela vai se esgotando. Se a gente não deixa a bateria do nosso celular acabar, nós vamos permitir que a bateria do nosso espírito, da nossa alma, se esgote? Não. A gente tem que estar lá, recarregando todo dia. Recarregando todo dia. E olha só, antes de dormir eu fiz oração e acordei com o coração apertado, angustiado. Entende? Falando, Senhor, pra onde o Senhor quer me levar? O que será? E aí Ele me relembrou. Olha, será que você tá tentando agradar as pessoas? Será que você tá tentando agradar demais as pessoas? Pensando demais no que as pessoas vão pensar a seu respeito? Não, foca no que eu quero de você. Foca no que eu penso de você. Foca na transformação que você tá tendo na sua vida. É isso que verdadeiramente importa, sabe? E aí eu falei, meu Deus, é isso. Eu não sou mais prisioneira dos meus pecados. Eu não sou mais prisioneira da minha mente. Eu não sou mais prisioneira dos meus pensamentos. É do Senhor. Sabe? É do Senhor. É Ele que conduz a minha vida. E isso é maravilhoso. Porque você fala assim, eu não preciso dar conta de tudo. Eu não preciso dar conta de tudo. Então, que a gente busque, na verdade de Deus, quem nós verdadeiramente somos. O que nós nascemos para ser. Os meus cachorros hoje estão que estão, né, gente? Glória a Deus. Mas é isso, né? Eu espero que essa palavra tenha sido um refrigério para sua alma também. Como foi para a minha. Como, gente, todos os dias são. A palavra de Deus, ela é muito viva aos nossos corações, sabe? É muito viva. A gente tem urgência. A gente precisa ter pressa. Não pressa de viver, mas pressa de conhecer a Deus. Porque quanto mais rápido a gente conhece a Deus, mais rápido a gente conhece o nosso propósito. Mais rápido a gente se sente livre. Mais rápido a gente recebe essa paz que excede todo entendimento. Tá? Então, que a gente tenha essa urgência de ajudar as outras pessoas também. E ajudar as outras pessoas, gente, às vezes é com uma palavra, sabe? Às vezes é com uma palavra. Ajudar as outras pessoas, às vezes, com a sua forma de ser. Com a sua forma de ser. Com a sua transformação. Pode ter certeza, a sua transformação vai transformar muitas pessoas. Vai transformar muitas pessoas, porque as pessoas começam a ver um brilho diferente na nossa vida. No começo elas vão falar que você tá chata. E aí você escuta e você fala, tá bom. Deus, eu sou chata mesmo? Não, não é. No começo você vai ouvir das pessoas, nossa, você tá chato, nossa, você tá isso. Aí daqui a pouco você vai começar a ouvir das pessoas, o que você fez pra mudar? O que você tem feito? Que mágica é essa? Depois você vai ouvir das pessoas, faz uma oração pela minha vida, tá muito difícil. Depois você vai ouvir das pessoas, nossa, como você tem me inspirado a parecer cada dia mais com Deus.
Depois você vai ouvir, nossa, como você tem me aproximado de Deus. Oh, gente, isso é maravilhoso. Não existe recompensa maior que essa. Né? Então, a transformação ela começa hoje, a mudança hoje. Pra gente chegar lá no nível da pessoa falar assim, você tem me aproximado de Deus. Glória a Deus, eu tô cumprindo o meu propósito. A gente precisa permitir que a mudança aconteça hoje. Então, a gente precisa passar pelos estágios de ser um pouco chata no começo, aprender a falar não. Às vezes a gente quer agradar e ser aceito por todas as pessoas e a gente não sabe falar não para as pessoas. Então, isso tudo Deus vai tratando em nós, sabe? É uma coisa de cada vez. Uma coisa de cada vez. Não estou sendo chata, só mais seletiva, exatamente. Quando a pessoa fala isso, eu internamente falo, não tô sendo chata, tô sendo seletiva. Mas eu só dou uma risada e falo, pois é, a gente vai envelhecendo, ó. E a gente vai ficando mais, né? E é isso. E é isso, né? É isso que verdadeiramente importa. Deixa eu ler o livrinho pra gente acabar e fechar a live. Hoje é dia 8 de maio, gente. Misericórdia, tá passando muito rápido. 8 de maio. Verdadeira adoração. Este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Olha como que é forte. Sua adoração é uma farsa, pois ensinam doutrinas humanas como se fossem mandamentos de Deus. Deus quer que sua adoração seja pessoal e sincera. Ô, gente, hoje é dia 3. O que eu tô lendo dia 8? Perdão, gente. Dia 3. É isso aí, tá passando tão rápido que eu já tô lá no dia 8. Obstáculos para a oração. Obrigada, gente. 3 de maio agora. Obstáculos para a oração. Enquanto me recusei a confessar meu pecado, meu corpo definhou e eu gemia o dia inteiro. Todas nós sabemos que o nosso coração abriga pensamentos, sentimentos e atitudes que não agradam a Deus. Por causa disso, supomos que Deus está descontente conosco e, portanto, que não merecemos respostas às nossas orações. De fato, nunca fomos merecedores de suas bênçãos. Fomos perdoados de todos os pecados do passado pela graça de Deus. Depois que aceitamos Jesus, fomos perdoados por sua misericórdia dos pecados subsequentes. Quando nos desviamos de seus caminhos, e todos nós fazemos isso uma hora ou outra, e não confessamos nosso pecado, nem nos arrependemos de tê-lo cometido, cria-se uma distância entre nós e Deus e torna-se impossível Ele responder às nossas orações. O pecado não confessado acarreta consequências, e Deus, que não recompensa mau comportamento, mas deseja abençoar, aguarda até lamentarmos nossa falta e recorremos a Ele em busca de perdão. Não permita que a desobediência aos caminhos de Deus erga um muro entre você e Ele. Apresente imediatamente seu pecado a Deus, pedindo arrependimento no coração, para mostrar que lamenta muito e não pretende cometê-lo outra vez. Esse é o gesto que Deus aguarda para voltar a responder às nossas orações. Pai de amor, busco tua ajuda para receber arrependimento, confessar meus pecados e aceitar teu generoso perdão. Mostra-me em quais áreas levantei obstáculos para o relacionamento contigo e remove-os com a tua graça. Remove-os com a tua graça. Amém. Não saiam daí. Nós temos que terminar com a nossa oração, gente. Não saiam. Vamos entrar na nossa oração agora. Glória a Deus. Ó, você vê como que viver a vida com Deus é boa, como que Ele renova. Fala aí com vocês que eu acordei hoje meio assim, e como que eu já tô, né? Leve. É isso, é o alimento pro nosso espírito, né? Então não saiam daí, vamos fazer a nossa oração. Fechem os seus olhos. Só entrem mesmo e permitam viver apenas esse momento agora. Senhor, eu te agradeço, Pai. Nós viemos aqui agora te agradecer por mais um dia, Pai. Por mais um milagre da vida, por estarmos aqui contemplando a Tua presença, contemplando a Tua palavra.
Obrigada por abrir os nossos olhos, Pai. Obrigada pela Tua graça, mesmo que tão imerecida, Pai. O Senhor nos entrega como um presente, Pai. Muito obrigada, Senhor. Perdoa os nossos pecados, perdoa pelo tempo que a gente viveu distante demais do Senhor, Pai. Quantas coisas nos afastam do Senhor. Então hoje eu te peço, Pai, que todas as barreiras que estejam entre a nossa vida e a Tua presença sejam retiradas em nome de Jesus. Em todas as áreas da nossa vida, Pai, seja ela sentimental, seja ela espiritual, seja profissional. Pai, em todas as áreas, onde estiver uma barreira entre nós e a Tua presença, que seja retirada em nome de Jesus. Nós queremos viver livres, Pai, livres no Senhor, livres na Tua graça. Pai, que a gente perceba o quão abençoado nós somos por isso, Pai. O quão bom é viver na Tua presença, Pai. O Senhor nos entrega uma identidade, então que a gente viva essa identidade, Pai. Que a gente não foque no que as pessoas esperam da nossa vida, mas o que o Senhor espera da nossa vida. Que a gente seja capaz de passar por todos os processos, por todos os desertos, por todas as tribulações, Pai. Com a cabeça erguida, com a esperança de que o Senhor é quem nos capacita, o Senhor é quem nos levanta, e o Senhor é quem nos guia, Pai. Então nos guia nessa manhã para o centro da Tua vontade, Pai. Nos livra de todo e qualquer mal, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Gente, que bênção. Nossa, como é bom estar aqui com vocês todas as manhãs. Eu tava sentindo falta, ontem eu não consegui abrir a live, eu tava sentindo falta disso aqui. Gente, eu quero só fazer um pedido. Quem não sabe, eu abri o canal no YouTube e vou estar postando todas as nossas lives lá, tá? A partir de Romanos já tá todas as lives na ordem, vou postar de hoje e vou postar todas de Atos, todas de Lucas, de João, vou postar todas, só que são muitas, então eu tô postando aos poucos. Mas se todo mundo aqui for lá no YouTube e seguir a página, vai me ajudar demais para que outras pessoas recebam essa palavra. Então, se você tá aqui, vai lá no YouTube, se inscreve, sabe? Nosso dedo não cai, não. Se inscreve, vai me ajudar muito. Se essa palavra tá edificando, né? A gente não pode guardar aquilo que tem nos edificado só pra gente, que a gente transborde mesmo para outras pessoas. Então... se vocês puderem fazer isso, o canal no YouTube é Isabela Noli. Isabela Noli, igual tá aqui, eu acho que aparece com 2 L's no Isabela e no Noli. Então, só de cada um que tá aqui, olha quantas pessoas tem, irem lá e se inscreverem, vai ajudar demais a que outras pessoas também cheguem, tá? E para que essas outras pessoas recebam essa palavra. E glória a Deus pela vida de cada um aqui. Como é bom estarmos vivendo junto esse propósito, né? Se você estava distante, se você estava se sentindo perdida, esse é o sinal de Deus para você voltar hoje, né? Para você ir pro foco mesmo da presença dele. E eu escolhi um louvor que fala muito disso. Eu amo esse louvor. Ele chama Sinto Fluir. Tá? Então eu vou colocando, mas obrigada demais. Glória a Deus pela vida de cada um aqui, pela presença de cada um. Nós estamos aqui de segunda a sexta, 8 horas da manhã. E aí os nossos canais são... Agora, olha como que a gente tá crescendo, hein? A gente tá no YouTube, a gente tá no TikTok, a gente tá no Instagram. E a gente tá no grupo do WhatsApp também. Então, glória a Deus. Vou colocar o louvor aqui que é maravilhoso. Chama Sinto Fluir. Eu amo a vida de vocês. Oh
Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte, vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte, vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte, vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte, vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar. Sinto fluir teu rio de vida aqui. 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 Glória a Deus! Gente, o louvor chama Sinto Fluir. Eu vi que muitas pessoas estavam perguntando. O link para entrar no grupo devocional tá na minha bio do Instagram, que também é Isabela Noli, tá? Todos são Isabela Noli com 2 L's no Isabela e no Noli, tá? Então, glória a Deus. Se foi a sua primeira vez aqui na live, seja muito bem-vindo. Vem, permaneça conosco nesse propósito da gente estar aqui fazendo devocional, buscando, primeiramente, conhecer mais de Deus, para que a gente se conheça cada vez mais, né? Para que a gente entenda os propósitos dele para a nossa vida e para que os fardos dessa vida, que são muitos, gente, se tornem mais leves, né? Fique mais fácil a gente passar por todas essas situações que são difíceis, né? Mas Deus nos ajuda, então é Ele que vai nos capacitar. Então a gente precisa conhecer e buscar mais dele, amém? Então, glória a Deus pela vida de cada um. Como eu sou grata a Deus por ter tantas pessoas aqui, sabe? Todos os dias
comigo nesse propósito. É uma bênção muito grande a vida de cada um aqui, tá? Então, até amanhã, glória a Deus. Que bênção de live, muito feliz, estou aqui mesmo transbordando a presença de Deus, como é bom viver os caminhos dele, falar sobre ele, e que a gente queira isso, né? Foque nisso, queira mais dele. E aí as outras coisas, elas não serão acrescentadas e tudo vai se encaixando, né? É mais ou menos assim. Então, fiquem com Deus. Até amanhã, tá? Deus abençoe muito o nosso dia. Beijo!